A Justiça de São Paulo começou a decidir nesta tarde, na tarde dessa terça-feira, se leva a júri popular policiais militares acusados de participar diretamente das mortes de 9 jovens durante a ação em um baile funk em Paraisópolis, ali na zona sul da capital. Em 1º de dezembro de 2019 foi esse caso. O Misael Mainetti, ele chega ao vivo com as informações. O juiz Ricardo Augusto Ramos, o Misael, que preside o caso, pode tomar uma decisão ainda hoje? O que você traz de informação agora? Bem-vindo. Não, ainda não, Evandro. Muito boa noite a você e boa noite para quem acompanha o jornal Jovem Pan. Essa foi uma primeira audiência de instrução, onde apenas 8 pessoas foram ouvidas, 8 testemunhas de acusação. Ao todo foram arroladas, ou seja, pautadas, citadas 57 testemunhas. Então, falta muita gente para ser ouvida nessa primeira fase, que é chamada fase de instrução. A próxima audiência de instrução está marcada só para dezembro. De acordo com o advogado que eu conversei aqui, ele ainda considera um prazo bom no mundo jurídico, que para a gente, parece um prazo muito longo para resolver essa situação. Então, nesse primeiro dia de audiência, que acabou agora há pouco, a gente está aqui no Fórum Criminal na Barra Funda, em São Paulo, 8 das 57 pessoas foram ouvidas. Quem são essas 8 pessoas? São mães, médicas e líderes comunitários que presenciaram, algum tipo de situação naquele dia que ficou conhecido como Massacre de Paraisópolis, que aconteceu em 1º de dezembro de 2019, onde houve ali um confronto, A Polícia Militar, na época, via ouvidoria, afirmou que parou ali, que foi até Paraisópolis por causa ali da perseguição de um homem. Hoje em dia, a ouvidoria não dá mais nenhuma versão sobre os fatos. Entre as pessoas ouvidas, eu conversei agora há pouco com a dona Evanira, ela que perdeu o filho Eduardo da Silva, de apenas 21 anos, naquele dia. Os policiais militares acusados, os 12 policiais militares, também participaram dessa audiência e a dona Evanira conta como foi. Acompanhe. Hoje eu falei tudo que estava aqui dentro, moço. Tá entendendo? Viu? E ainda pedi para ver a cara dos policiais ainda, viu? Porque eles foram homens para matar meu filho, mais os outros meninos que estavam junto, Se eles é homem para matar, eu também sou homem para mulher para enfrentar eles, não é verdade? São muitas mães que perderam seus filhos naquele dia. Inclusive, eu perguntei para uma das mães, e citei esse verbo perder. Ela falou, não perdi, foi tirado de mim. Ela citou isso, me chamou bastante atenção essa frase dela. Evandro, a ouvidoria da Polícia Militar, como eu informei, ela não dá uma narrativa. O que aconteceu, por que a polícia agiu assim, por exemplo? Atualmente, eles se limitam a dizer o seguinte, em nota, a ouvidoria do Estado de São Paulo informou que acompanha o caso em expediente desde o ocorrido e fala aí que está em diálogo com as outras entidades de direitos humanos. Também informou que solicita periodicamente informações aos órgãos competentes de investigação. O que aconteceu com esses 12 policiais militares? Alguns estão soltos e outros estão presos, o que causa revolta nas famílias. Nós entrevistamos também Dimitri Salles, que é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Ele acompanha a família das vítimas e contou um pouco sobre o que foi dito lá dentro. Os depoimentos de hoje comprovaram que os policiais agiram de forma irresponsável, assumindo o risco pelas mortes e, por isso, devem responder por homicídio por dolo eventual. Os policiais alteraram a cena do crime, testemunhas apontaram que as vítimas já chegaram mortas no hospital, o que significa que elas morreram no local e foram removidas. Testemunhas apontaram que os policiais fecharam a via, impedindo a fuga das pessoas, que lançaram morteiros, bombas. Portanto, a próxima audiência de instrução acontece em dezembro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Misael. Ocoba, eu queria entender de você qual que vai ser o ponto de definição para um júri popular ou não e daqui para frente como que a gente deve acompanhar esse processo. Olha, Evandro, esse julgamento está no começo, Está na primeira fase do júri, que significa o quê? Quando chegar na fase final, eles vão decidir se houve dolo ou não dolo. Se foi dolo ou culpa, ou se não tem sequer culpa.
significa dizer que se o juiz entender de que houve de fato dolo, os policiais serão pronunciados, serão encaminhados ao tribunal do júri. Dolo é quando há intenção. Quando há intenção de matar. Neste caso em específico, a gente sabe que a maioria das mortes foi por asfixia, por fumaça de bomba de gás lacrimogênio em um local encurralado. Isso pode indicar também culpa, que é a não intenção, que é a vontade de dispersar a multidão ou de dar algum tipo de castigo, ainda que seja ilegal, a ausência de vontade de matar poderia ser considerada uma culpa e isso seria mais ou menos um homicídio culposo, então. Seria um homicídio culposo e isso poderia encaminhar esses policiais para serem julgados na Justiça Militar, por um juiz e acompanhado de oficiais da polícia que formam ali um conselho de 5 pessoas que vão decidir a vida dessas pessoas, desses policiais, se houver o entendimento pela possibilidade de culpa. Ocoba, a pressão popular pode fazer diferença num caso como esse? A pressão popular só pode fazer diferença se esse caso for entendido como dolo e, portanto, se esses policiais forem levados ao tribunal do júri, porque no tribunal do júri quem julga são as pessoas do povo, as pessoas que acompanham o noticiário, as pessoas que acompanham a pressão que se faz contra essas pessoas. Se esse caso for destinado ou à Justiça Militar ou a um juiz togado, pelo menos nessa primeira decisão, se espera só uma decisão técnica, não haveria essa emoção, essa comoção social suficiente a impactar o resultado do julgamento.